como a gente já estava vendo lá, né, no nosso modelo de código, a primeira forma que a gente tem, né, a forma tradicional para a gente ter como submeter dados a partir de formulário, vai ser a partir do nosso action, certo? Então, no nosso form, a gente vai definir um action, e esse action vai levar para nosso URL, né, para o nosso arquivo PHP, que vai fazer o processamento, ok? Então, a gente tem aqui esse código, a gente vai replicar ele, ok? E a gente vai fazer ele por partes. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui, sempre Windows Local C, vou procurar pela pasta champ, htdocs, e aqui eu vou criar uma nova pasta chamada videoaula, e dentro de videoaula eu vou criar uma pasta chamada envio action. Aqui dentro eu vou criar os meus arquivos. Então, vou abrir aqui no VS Code rapidinho. Então, aqui dentro do meu envio action, eu vou criar o meu index. Então, index.php. Ok? Aqui eu vou colocar código HTML. Então, a gente já viu que a gente pode escrever código HTML normal dentro de um arquivo PHP, certo? ptbr. Aqui eu vou dar um título rapidinho, tá? Formulário de teste. E aqui eu vou criar, né, labels inputs para receber um nome e uma idade. Vou dar uma adiantadinha aqui, mas vocês vão conseguir ver o vídeo aí. Lembrando que o name, ele é indispensável para a gente conseguir acessar os dados pelo PHP, certo? Então, a gente vai precisar colocar aqui o name e indicar, né, que esse input vai receber o nome. A mesma coisa aqui para a idade. A gente pode colocar o required, porque aí a pessoa vai ser obrigada a digitar. Aí vai evitar que a gente tenha campos não preenchidos. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é o input de submissão. Então, aqui eu tenho o meu HTML pronto. Detalhe, né? Esqueci uma coisa super importante. Eu comecei a colocar os labels inputs, mas tudo isso vai estar dentro de uma tag form, né? E que o meu action vai ser um arquivo que eu vou chamar de processamento, mas poderia ser qualquer nome, tá? .php. E o method, como a gente viu ali, a gente vai usar o método mais indicado para submissão, que vai ser o push. Aí aqui dentro, sim, eu coloco os meus labels inputs certinhos. Pronto. Agora o meu formulário está pronto. E aí a gente vai ver, né, quando a gente for lá acessar a nossa pasta. Então, a gente vai acessar a nossa pasta raiz videoaula. Então, ao invés de exemplo aqui, videoaula. E a gente vai ter aqui a nossa pasta envio action que a gente fez. E aqui no index a gente vai ter o formulário. A gente vai fazer uma estilizaçãozinha, vocês vão ver que vai ser rapidinho, tá? Então, como é que a gente vai estilizar? A gente vai criar uma pasta CSS aqui, só para ficar organizadinho. Dentro dessa pasta a gente vai colocar o arquivo style.css. E aqui dentro a gente vai começar a estilização, certo? Então, eu vou estilizar tudo aqui para dar um box sizing. Border box aqui. Eu vou tirar os paddings e as margens, certo? Pronto, então deu um reset aqui no meu arquivo. Vou configurar o meu body para ter a altura da minha viewport, então sem VH, e a largura também. No caso, sem VW, né? Que é correspondente à altura. Eu também quero um background, que vai ser uma imagem. E aí, aqui eu vou puxar a URL da minha imagem aquarelada. Eu posso deixar o link para vocês colocarem. Pronto, coloquei aqui a minha URL da imagem. Então, meu background vai aparecer lá, como essa imagem. E eu vou querer o background Position Center, para ele centralizar a minha imagem.
querer o background size cover, para ele cobrir a minha tela, certo? O tamanho da minha tela, se ajustar ao tamanho da tela. Cover. E o repeat no repeat, tá? Pronto. Aqui, quando eu acesso, né, meu formulário, agora... detalhe, né? Vou ter que linkar o meu CSS aqui no index. Vou fazer isso normalmente. Então, vou botar aqui link CSS. Aqui, eu vou colocar o caminho do meu arquivo, certo? Então, como tá numa pasta ali CSS, eu vou ter que indicar. E aí, eu vou conseguir acessar o meu arquivo style. E aí, quando eu der aqui, recarregar minha página, o formulário ainda tá aqui em cima porque eu ainda não posicionei, mas meu body já tá do jeito que eu quero, certo? Com esse fundo. Agora, a gente vai colocar também um display flex no nosso body para conseguir centralizar os itens, né? Então, display flex justify content center, que ele vai centralizar os itens aqui, e o align item center para ele trazer aqui para o meio. Align items center. Isso aqui é CSS que você já viu. Então, agora a gente vai ter o nosso formulário aqui e a gente vai configurar o próprio formulário. Então, a gente vai abrir aqui a tag form. A gente vai dar display flex nele, flex direction column, para as coisas ficarem uma embaixo da outra, né? A gente vai dar um gap de 5 pixels, um gapzinho, né? E vamos querer um padding de 20 pixels. Background color, a gente pode pegar uma cor, usando a extensão, eu estou usando a extensão Colorzilla aqui, eu consigo pegar uma corzinha daqui, certo? Então, eu vou pegar essa cor e vou passar aqui. Vou ter meu background no form. Eu vou querer também a borda um pouquinho arredondada, então arredondar em 5 pixels. E aí, bora dar uma olhada aqui como é que tá o nosso formulário. Pronto, ele tá assim, a gente pode definir uma largura um pouquinho maior, certo? Então, widget. Eu gosto de usar o clamp, porque a gente consegue definir um tamanho mínimo, um tamanho máximo e um tamanho que vai ser padrão. E aí a gente vai estar deixando, né, de uma maneira assim, otimizada, responsiva, para ele crescer ou diminuir de acordo com o tamanho da tela. Então, o meu tamanho mínimo aqui, eu vou dizer que eu quero que tenha 300 pixels. Vou botar 250. 250 pixels. Eu vou querer que o tamanho padrão seja 40 VW e que o tamanho máximo seja 600 pixels. Pronto. Agora, eu vou ter o meu formulário aqui bonitinho, certo? Vou até diminuir um pouquinho, ao invés de 40, eu vou botar 35. Pronto. Deu uma reduzida. Vou dar uma personalizada no meu input aqui, certo? Em todos os meus inputs, primeiro, eu vou dar um padding neles. E vou tirar a borda. Então, vou dar padding 0, border, none. Eu botei padding 0, na verdade eu quero 5 pixels. Eu vou colocar color, um azul escuro. Deixa eu pegar aqui pelo Colorzilla. Eu vou passar esse color, na verdade, para o meu formulário, certo? Todos os itens, né, todos os itens de label também vão ter esse meu color. Quando eu der o F5 aqui, quando a pessoa digitar, vai estar com a cor azul e os labels azuis e o botão também. Só que no caso do botão, como eu vou botar ele com a cor escura, vou colocar o background color nessa cor e o color no branco. Pronto. Só que esse background color vai ter que ser no input apenas do type que eu quero, certo? Eu consigo fazer isso colocando aqui o type.
E aqui eu indico que vai ser só o input do type submit. Então, aqui eu consigo escrever o tipo, certo? Entre colchetes. Vai fazer com que meu botão fique assim. Eu vou dar só uma arredondadinha nos inputs. Border radius 5px. E aí vocês vão ver aplicado aqui, certo? Então tá tudo ajeitadinho. Vou colocar uma margem aqui, margem top, de 10 pixels. Só para dar uma distanciadinha aqui. Nosso CSS está pronto, já está linkado lá no nosso index. Falta a gente, então a gente tem, né, a nossa parte visual, nosso front. Pronto, ajeitadinho, a gente vai fazer agora o processamento desses dados, certo? Então, para isso eu vou criar aqui o meu arquivo que eu indiquei aqui no Action, certo? Então, vai ser o meu processamento.php, vou criar ele aqui agora. E vou começar a criar ele, certo? Primeira coisa, abrir a tag de PHP. No caso aqui, como a gente não vai escrever nenhum outro código, né? Vai encerrar sendo PHP mesmo, não há obrigatoriedade de fechar, certo? Então, vou deixar ela aqui aberta. Primeira coisa que eu vou validar é se houve o envio, né, do meu formulário. Então, aqui eu vou fazer um if, vou usar minha super global server, que ela consegue, né, é um array que consegue me trazer dados da requisição, e vou ver se o request method está preenchido com o método push, certo? Se estiver preenchido, indica que houve a submissão. Se houve a minha submissão, eu vou pegar os meus dados. Aqui eu vou colocar logo o else. Então, só para a gente conseguir ir validando de pouquinho em pouquinho o nosso código. Echo dados, formulário, né? Formulário não enviar. Caso tenha sido, a gente vai fazer echo, mostrar que formulário enviado. Então, houve, vou botar tudo ok. E aí, quando a gente for abrir lá, vou preencher aqui, né? Deixa eu recarregar a página. Vou preencher com os meus dados aqui. 26. Tá com erro em alguma coisa de CSS. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei a cor branca aqui. A cor branca vai ser só aqui. Pronto. É até bom que desses erros que vocês vão vendo, né, que com pequenos detalhes. Não tá conseguindo enxergar o texto quando eu tava digitando, porque a cor branca tava aqui no input. Então, todos os inputs estavam com cor branca. Eu posso colocar uma cor azulada, se eu quiser que a pessoa digite e esteja aparecendo o texto azul, certo? Já no input type submit, como ele tem o background color escuro, eu vou colocar a cor clara. E aí, eu tenho, né, consigo enxergar aqui os meus dados sendo digitados. Então, aqui eu vou enviar NAI 26 e enviar. Importante, tá faltando um ponto e vírgula. Então, leitura do código aqui. Na linha 4, provavelmente o erro vai ter sido na linha 3, que eu vou ter esquecido de colocar, né? Pronto, Na linha 3 eu esqueci de colocar ponto e vírgula. E daria outro erro aqui, porque eu também esqueci de colocar aqui. Certo? Então, agora, eu vou confirmar o reenvio do formulário com os mesmos dados. Tá. Aqui eu esqueci de colocar as aspas. Então, isso aqui para eu acessar, eu estou acessando uma chave, porque o server é um array, certo? Então, eu estou acessando a chave aqui e o valor da chave, que seria post, certo? Então, tem que estar entre aspas, perdão. Então, agora, mais uma vez, vamos ver se tem algum erro. Não tem nenhum erro, tudo ok, certo? Então, houve a submissão do formulário, certo? E aí,
aí, caso eu não envie, né, vou acessar aqui diretamente o arquivo processamento. Então, eu vou voltar para o envio action. Vou voltar lá para a página inicial. Não vou preencher o formulário, vou direto aqui para processamento.php, formulário não enviar, certo? Então, enviei formulário, tudo ok. Não enviei, formulário não enviar. Agora, eu vou fazer o tratamento dos meus dados aqui, né? Se o formulário foi enviado, eu quero fazer a captura desses dados. Para fazer a captura desses dados, eu vou observar o método, que foi o post, e aí eu vou criar variáveis referentes ao meu dado. Então, por exemplo, o nome aqui eu vou pegar, vou usar a superglobal post para pegar os dados do meu array aqui, post. E aí aqui dentro eu vou acessar pelo name. Então, qual foi o meu name que eu coloquei aqui no meu input de nome? Eu coloquei o nome. Então, vou preencher aqui com nome. Lembrando sempre do ponto e vírgula, vou criar o mesmo para a idade. Então, idade, vou usar superglobal post e vou preencher aqui com idade. Ponto e vírgula mais uma vez. E aí, o meu objetivo com esse código vai ser exibir uma frase que indique, né, que eu tenho tal nome e tal idade. Então, echo aqui. Olá, meu nome é nome e tenho idade, anos de idade. Pronto. Então, se der tudo certo, a gente vai ter essa exibição aqui na tela com o preenchimento do que eu enviei no formulário. Vamos lá testar. Então, vou recarregar aqui minha página, vou enviar e umidade aqui. Ó, tá faltando ponto e vírgula, linha 7, esqueci de colocar aqui na linha 6. Pronto. Mais uma vez. Confirmo o reenvio. Quando eu confirmo o reenvio, ele envia os mesmos dados que eu preenchi da outra vez. Então, pronto. Meu nome é Nai e tenho 25 anos de idade. Só pra gente testar mais uma vez com outros dados. Amanda, 30 anos. Enviar. Amanda, tenho 30 anos. Certo? Então, essa é a primeira forma que a gente tem para poder fazer essa conexão do front e do back, que é a captura desses dados do formulário, ok? Na próxima aula, a gente vai ver como fazer isso sem ter a necessidade de recarregar a página, de ter esse processamento feito a partir do Action. A gente vai conseguir ver como fazer isso de uma maneira assíncrona. Então, é só pular para o próximo vídeo.